A segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Você tem uma certa dificuldade para achar 2 Timóteo, está logo depois de 1 Timóteo. 2 Timóteo 3, nós vamos ler todo o capítulo, de 1 a 17. O tema desta manhã é persevera no Evangelho. Persevera no Evangelho. Então vamos ao texto. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você precisa saber disso. Nos últimos dias. Essa foi uma expectativa sempre presente na história da igreja desde o seu início. Sempre se esperou que aquele momento vivido seria o final do mundo, o final da era, o final de uma época, com o regresso e a volta de Jesus Cristo na história. Na verdade, essa expressão, últimos dias, ela compreende a primeira vinda de Jesus, o advento de Jesus, que nós celebramos ainda há pouco, está aqui o símbolo, não é? Do Natal. Então, esses últimos dias compreendem esse período do advento de Jesus, da primeira vinda, e a segunda vinda, que não se sabe quando será. Pode acontecer em breve, mas pode ainda durar muito tempo esse período, até que Jesus Cristo volte à história para colocar os pingos nos is
definitivamente, para estabelecer definitivamente o reino da paz, da justiça e da alegria para todos. Para todos. Muito bem, então nós estamos vivendo também, como em todas as fases da igreja, nós estamos vivendo os últimos dias. Não sabemos qual a distância deste advento final, mas estamos nesse período dos últimos dias. E diz então o apóstolo Paulo que sobrevirão tempos difíceis. Sempre a igreja enfrentou tempos difíceis. Eu creio que a colocação de Paulo aqui não é uma colocação sob um viés econômico, político, social, mas esses tempos difíceis dizem respeito, primeiramente, à questão da postura da igreja no mundo, da ação da igreja no mundo, que evidentemente vai ter repercussões nessas áreas todas, é claro. Mas a igreja, quando quis, sempre que foi porta-voz do reino de Deus, ela enfrentou dificuldades. Enfrenta dificuldades e enfrentará dificuldades. Porque nós vivemos num mundo que é imperfeito. Porque nós vivemos num mundo que não vai ter jeito em si mesmo. Os cientistas sociais, na primeira metade do século XX, acreditavam que haveria um progresso civilizatório tal, que inclusive a religião seria dispensada. Não haveria mais necessidade de religião, porque o ser humano ia progredir, né? A ciência, a tecnologia, civilizatoriamente, né? E iria aos poucos construir um mundo melhor. Um mundo que fosse melhorando, aquela ideia do positivismo. Né? É o que está ali na nossa bandeira, ordem e progresso. Como se realmente o ser humano fosse capaz de estabelecer uma ordem social e um progresso para a humanidade contínuo. Um progresso repartido para todos, para todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Na minha passagem ali pela UFSC, um dos temas mais recorrentes era a questão religiosa. Temas de mestrado, de doutorado, né? Sempre vinha a questão religiosa, né? Estudando as religiões, a questão, evidentemente que vendo isso sob um ponto de vista sociológico, político, antropológico, mas a religião, na verdade, não se apagou. A religião não saiu de moda. A religião continua aí, na pauta. Então, tempos difíceis dizem respeito a um mundo dominado por um espírito transgressor, uma inclinação transgressora. A capacidade maior do ser humano não é para construir, mas para destruir. Isso se percebeu, né? Esses escritores perceberam isso quando, especialmente do advento da bomba atômica, né? Aquele poder destrutivo extraordinário. Muito bem. Mas Paulo então vai dizer, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os seres humanos, e parece que ele escreveu isso essa semana, né? E ele faz uma lista longa aqui do que caracterizaria o ser humano nesses tempos difíceis, nesses últimos dias, que também são os nossos. Evidentemente que eu não vou mencionar cada uma delas, que é uma lista grande,
Mas eu gostaria de destacar algumas coisas aqui que dizem respeito muito ao que nós vivemos hoje, ao que o nosso mundo é, a nossa sociedade é. Né? Pois os homens serão o quê? Os seres humanos, né, serão o quê? Egoístas. E o egoísmo é alguma coisa que está muito presente no nosso mundo, na nossa sociedade. O individualismo, essa história de lutar pelos meus direitos, os meus direitos nos meus relacionamentos. Estava conversando um tempo atrás com um irmão nosso que é marceneiro. E ele estava dizendo o seguinte: olha, pastor, eu tenho, com muita tristeza, eu tenho ido em algumas casas e apartamentos de casais muito jovens para desmontar os móveis que eu fiz porque eles estão se separando. E não precisa muito tempo, né? Às vezes meses. Meses são suficientes para um casal jovem que sonhou tanto, né, em construir uma vida a dois, em ter uma vida bonita, enfim, né, mas que alguns meses ou poucos anos foram suficientes para acabar com aquele sonho, com aquele projeto. E uma das razões é exatamente essa, é a questão do egoísmo, né? A pessoa se casa com alguém, mas ainda pretende viver a sua vida individualmente sem abrir mão de nada. E aí realmente uma relação a dois não tem futuro se cada um resolve seguir o seu caminho, né? E esses caminhos vão se seguindo separados e ficam tão separados que daqui a pouco não dá mais para juntar mesmo. E se há alguma coisa que contraria o ideal cristão, é o egoísmo, é o individualismo. Na verdade, o egoísmo ele é a essência daquilo que a gente pode chamar de pecado. É o egoísmo que afasta as pessoas, que separa as pessoas. Então Paulo diz, olha, nesses tempos difíceis, nesses últimos dias, as pessoas serão egoístas. Também uma outra coisa que eu quero destacar, ele diz que não terão domínio de si. Não terão domínio de si, não terão domínio próprio. Nós vivemos igualmente uma época das compulsividades. As pessoas são compulsivas, não conseguem se segurar. Eu conheci uma pessoa que, isso já faz alguns anos, mas foi aqui em Florianópolis, que não resistia a uma casa de bingo. E uma pessoa que teve uma formação evangélica, cresceu na igreja, mas por algumas razões acabou se deixando levar por essa coisa do jogo e tal, o bingo, e ela me contou, essa pessoa me contou isso, que teve uma ocasião que ela recebeu o seu salário e trabalhava numa empresa pequena. E lá, por algum motivo que eu não me lembro, ela recebeu também o salário de um amigo. E depois ia repassar esse salário para o amigo, numa confiança total. E ela me contando, essa pessoa me contando, que recebeu o seu salário, recebeu o salário do amigo, e quando estava voltando para casa, entrou num bingo. E você já deve imaginar o final dessa história. Né? Perdeu tudo. O salário dela, o salário do amigo. Compulsão. Não consigo. Né? E a compulsão, ela tem um leque enorme. Sem domínio de si. Sem domínio de si. E quanto a gente tem perdido tudo. Não apenas no que diz respeito a coisas materiais, mas tem perdido relacionamentos, famílias. Né?
por causa das compulsões, do não resistir a coisas que sabe que fazem mal, que são prejudiciais, que levam para o buraco, para o fundo do poço, mas não simplesmente não conseguem resistir. E ele diz ainda que os seres humanos também serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Há prazeres que matam, né? Mas são prazerosos. A droga, ela é prazerosa. Quem utiliza qualquer tipo de droga, né? Tem um momento, um instante, um êxtase, né? Uma coisa prazerosa, uma viagem, enfim, um livramento, um sossego interior, mas depois a conta vem. E a conta é alta. E a conta é muito alta. Há muita gente hoje que não abre mão do seu conforto, do seu bem-estar, e faz tudo por isso. Vive para isso, para viver o seu conforto, o seu bem-estar, muitas vezes não se importando que ao seu lado, inclusive, vivam pessoas na miséria. Mas não interessa. O que interessa é o meu prazer, é o meu conforto, é o meu bem-estar. Os outros que trabalhem, os outros que lutem, os outros que vão à luta, como eu fui. Se esquecem de que Deus é amigo de todos. E Paulo ainda diz uma coisa muito séria, caracterizando essas pessoas nesses tempos difíceis, nos últimos dias. Ele diz que eles têm forma de piedade, mas negam o seu poder. Isso é muito sério. E nos nossos dias isso é seríssimo. Forma de piedade, entretanto, negam o seu poder. O que é isso? É a religiosidade sem a repercussão no interior, no coração, na alma, que transforma. Uma coisa de aparência, uma coisa do discurso, mas que não tem poder nenhum para renovar mentes e corações, para derrubar as barreiras. Muito pelo contrário, muitas vezes essa religiosidade, essa piedade, né, aparente, ela constrói barreiras, ela constrói muros, acaba também separando as pessoas. Persevera no Evangelho. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, ser evangélicos. Mas evangélicos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho do Reino de Deus. Não é um evangelho que comercializa a palavra de Deus, como Paulo dizia lá aos Coríntios. Nós não somos como tantos outros que estão comercializando, mercadejando a palavra de Deus. E tem muita gente hoje. Tem igrejas hoje que estão fazendo exatamente isso, fazendo do evangelho um comércio. Por isso estão enriquecendo, por isso estão construindo verdadeiros impérios em nome de Deus, em nome de Cristo, o que é absolutamente contrário ao projeto de Deus e de Cristo no mundo. É gente que anseia pelo poder. E isto, gente, isto é uma coisa muito grave aos olhos de Deus. Muito grave. Uma religião sem verdade. Uma religião sem alma.
Uma religião sem compaixão. Uma religião sem amor. Uma religião que não transforma efetivamente o coração humano. Isso é muito grave. E nós, que temos uma tradição evangélica protestante, da reforma protestante, nós não podemos embarcar nessa onda, dessa teologia falsa que está chamada teologia da prosperidade, que aparece, que está na mídia, mas que acaba envergonhando e depondo contra o verdadeiro evangelho. E eu não estou falando aqui de alguma coisa que é só minha perspectiva. A Igreja Presbiteriana do Brasil hoje já se manifestou oficialmente, dizendo, por exemplo, e eu acho que a gente precisa também começar a dar nomes aos bois. A Igreja Presbiteriana já se manifestou oficialmente dizendo que a Igreja Universal do Reino de Deus não é uma igreja evangélica, é uma seita. É uma seita. Forma de piedade. Fala em nome de Deus. Usa o nome de Deus. Mas engana, ludibria. Mas o preço a ser pago será muito grande também. Nós precisamos saber que esse é um desafio para a Igreja de Cristo, hoje, no Brasil. Que ela seja realmente evangélica. Que seja uma igreja que promova o Evangelho do Reino, que é um reino de paz, de justiça, de alegria. Não apenas para um grupo seleto, mas para todos. Então nós estamos nesta luta. Mas Paulo, então vai dizer, né, que esses que enganam, e ele cita lá o exemplo do Velho Testamento, né? Fala de Janes e Jambres, que deveriam ser aqueles mágicos lá do Egito, que fizeram aqueles primeiros milagres, imitaram Moisés e Arão e tal, foram até um certo ponto. Então, Paulo cita esses que faziam algo semelhante ao que vinha da mão de Deus, mas que foram até certo ponto, puderam enganar até certo ponto. Ele fala de homens e mulheres que participam até de comunidades cristãs, é o que a gente compreende aqui, mas nunca aprendem a verdade, não se deixam convencer pela verdade do Evangelho de Jesus. Mas aí então, mudando de lado, né? Paulo fala para Timóteo, mas você, Timóteo, você tem que ser diferente. Mas você tem seguido de perto, versículo 10, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Então, Timóteo, continue firme nesse evangelho que fala de conduta, de fé, de amor, de perseverança, mas de perseguições e sofrimento também. Timóteo, permaneça firme nesse evangelho. E é um evangelho que tem uma base. É um evangelho que tem um fundamento. E esse fundamento é a palavra de Deus. Voltando à questão da reforma, tá? E a reforma foi exatamente esse movimento de volta para a Bíblia. Para que o povo pudesse, inclusive Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e dizem alguns historiadores que essa tradução de Lutero, ela solidificou a língua alemã.
contribuiu para isso. Porque o objetivo de Lutero é que a Bíblia chegasse a todas as pessoas. Que todos pudessem ler a palavra de Deus. Se apropriar, se aproximar dela. Se apropriar dela. E ainda hoje isso continua valendo para nós. Nós valorizamos o estudo da Bíblia. Nos cultos, na escola dominical, nos grupos familiares. Nós valorizamos o estudo da palavra de Deus, porque é a base da nossa conduta, da nossa fé, da nossa compreensão de mundo, da nossa visão de mundo. De como precisamos viver aqui nesse mundo, como filhos e filhas de Deus. Por isso, então, ele vai dizer, quanto a você, versículo 14, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que de que o servo e a serva de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fé e obras. Chamado e resposta ao chamado. Persevera no Evangelho. Nós teremos diante de nós, nesse novo ano, esse desafio muito sério, de vivermos o Evangelho puro e simples. Como escreveu C.S. Lewis, é o título de um dos livros, dos mais extraordinários livros do C.S. Lewis. Cristianismo puro e simples. É o que nós precisamos viver. Onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Eu posso dizer, gente, para vocês que lá onde eu moro, no meu prédio, alguns vizinhos me chamam de pastor. Mas positivamente, graças a Deus. Deus tem colocado situações em que, de repente, eu estou no elevador com um vizinho que eu não conheço nem muito bem, e eu saio, e eu entro, ô pastor, tudo bem? Então, isso eu não estou dizendo para, pastor, não. Eu estou dizendo isso porque eu acho que é muito importante, numa época em que esse nome de pastor está sendo achincalhado, avacalhado, menosprezado, porque pastor hoje é símbolo de sujeito que se aproveita, de espertalhão. Eu sei porque eu sou pastor. Mas quando alguém nos chama de pastor com respeito, e não precisa mais do que isso, não precisa me adular de jeito, mas só de chamar de pastor com respeito, meu coração fica muito grato a Deus por isso. Então nós precisamos viver esse evangelho. Perseverar nesse evangelho. Não embarcar nessas ondas mentirosas que falam do evangelho, que apresentam um evangelho só de casca, só de aparência. Desculpa para lucrar. São tempos difíceis, tempos de desafio, e que a igreja precisa se comportar como tal. Ser uma consciência para a sociedade. Não uma instituição que almeje poder, não uma instituição que queira se promover a si mesma, mas uma instituição que queira, sim, ter o poder de Deus, que queira promover, sim, o reino de Deus, que queira promover o evangelho de Jesus Cristo. Que a Igreja Presbiteriana de Florianópolis continue sendo uma igreja assim, que persevere no evangelho, que viva o evangelho, que anuncie o evangelho, onde ela estiver.
Porque a igreja vai se espalhar. Amanhã, a igreja volta a se espalhar pela cidade. A igreja é você, onde você estiver. Hoje nós estamos aqui retirados. Nós não estamos influenciando a cidade agora. Nós estamos retirados. Nos encontrando, nos reabastecendo, nos fortalecendo. Mas amanhã, quando a gente volta para a vida normal, aí a igreja se espalha pela cidade. E aí o evangelho precisa ser conhecido. Como eu disse, onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, por onde você passa. Mas esse evangelho que está baseado na palavra de Deus. E Paulo disse o seguinte aos Gálatas, para terminar. Paulo estava muito irritado com os Gálatas, e ele escreve lá no começo o seguinte: eu estou impressionado como vocês, que conheceram o evangelho das riquezas, da graça de Cristo, estão retrocedendo, estão abandonando esse evangelho, voltando lá para o judaísmo. Como é que pode? E ele diz: se aparecer alguém, ou mesmo um anjo, se aparecer para vocês pregando um outro evangelho, que não esse das Escrituras, que seja anátema. Você sabe o que quer dizer anátema? Que seja maldito. Paulo estava muito irritado ali. Porque isso é muito sério. A nossa fidelidade ao evangelho. E esse é um dos grandes desafios da Igreja de Jesus no nosso país, na nossa cidade, na nossa sociedade. Deus nos ajude e que permaneçamos firmes no Evangelho de Jesus, do reino de Deus. Amém? Amém.